Boa noite a todos, eu não dei boa noite ainda. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa noite é uma noite muito especial, porque não tem nada muito especial, mas é muito especial mesmo assim. E eu estou muito empolgado por estar aqui essa noite. Nos últimos dias, nos últimos meses, semana passada, a gente teve o Summit aqui, e o Summit é um evento que mexe muito com o meu coração. O Summit, se você já teve a oportunidade de participar, você sabe que o Summit ele vai lá no teu profundo e fala, você precisa fazer alguma coisa. Se você ainda não participou do Summit, eu quero te encorajar, ano que vem, estar aqui com a gente. E após o Summit, eu fiquei pensando muito sobre o que eu quero fazer, aquilo que eu quero para a minha vida, quais são meus próximos passos, aquilo que eu vou construir. E durante essa semana me veio uma história à mente, uma história de que eu vivi há algum tempo atrás. Eu queria começar compartilhando essa história com vocês. Quando eu era pequeno, não tão pequeno assim, eu acho que eu devia ter uns de 8 a 10 anos, eu não lembro exatamente. Eu lembro que eu estava assistindo TV e começou a passar um filme. Esse filme se chama Corrida Rumo ao Sol. É com aquela atriz Halle Berry, não sei se é assim que fala, espero que seja. E é um filme onde uns garotos de uma escola havaiana, essa professora nova, que é a Halle Berry, ela chega e ela propõe um desafio a essa turma. E esse desafio é eles construírem um carro movido a energia solar, então um carro de corrida movido ao painel solar. E se eles conseguissem construir, conseguissem arrecadar fundos, eles iam participar de uma corrida mundial de protótipos de carros movidos a energia solar. Então, essa escola lá no Havaí, cheio de havaianos, eles começam, então, eles se envolvem, os alunos do ensino médio se envolvem nessa história, e é incrível, eles conseguem montar o carro, eles conseguem ir para a corrida era em outro continente, era na Austrália, e, assim, com pouquíssimos recursos, tinham carros muito mais tecnológicos, carros muito melhores, e eles só queriam uma coisa, eles queriam completar a corrida. Eles construíram o carro e queriam completar a corrida. E aí o resto vocês podem assistir, eu não sei, deve ser um pouquinho difícil de achar, mas é um filme muito legal. E eu lembro que desde então, eu tinha uns 8, 10 anos, eu fiquei com essa vontade de um dia construir um carro movido a energia solar. Uma coisa meio difícil, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu nunca fui ligado a construir coisas. Eu acho que eu brinquei pouco de Lego quando era criança, então eu não era muito apegado a isso. Os anos se passaram, agora eu já era um adolescente, quase jovem, e a minha irmã mais velha começou a namorar, o Danilo, que hoje é marido dela, meu cunhado. E o Danilo, ele tinha, junto com o pai dele, uma loja que vendia brinquedos, vendia acessórios, vendia várias coisas. E um dia o Danilo, acho que numa viagem para comprar algumas coisas para a loja, ele achou o que era como se fosse um robozinho movido a painel solar, a energia solar. E eu acho que eu já tinha contado essa história para ele, e aí ele quis agradar o cunhado, ele foi lá e comprou o brinquedo para mim. Aí eu lembro que ele chegou lá em casa, ele falou, Gui, comprei uma coisa para você, e me entregou. A hora que eu abri, eu fiquei muito feliz. A hora que eu vi o que era, porque eu lembrei desse filme, eu lembrei daquele meu desejo de infância, mas na hora que eu abri, eu vi que estava desmontado, que eu tinha que desmontar. Aí eu falei, depois eu monto. E eu fechei, e essa semana eu estava olhando umas coisas velhas da minha mãe, a caixa do brinquedo estava até hoje lá desmontada. Para vocês terem uma ideia, eles namoram há 7 anos. Então, foram 7 anos que eu ganhei um brinquedo, uma coisa que eu queria muito ter montado, eu queria ver funcionando, mas o processo de construção me desanimou. O processo de ter que construir algo me desanimou, e eu deixei aquilo lá guardado, e eu não sei se eu vou montar, me desculpa, meu cunhado. Quem sabe um dia, ou quem sabe funcione quando meus filhos nascerem. E essa noite eu queria falar com vocês sobre o processo de construir algo, o processo da construção, e o quanto edificar alguma coisa pode ser difícil, mas não precisa ser.
Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus 7. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Se você quiser acompanhar aqui no telão. Então, lá em Mateus 7, a partir do versículo 24, a Bíblia diz assim, é Jesus falando, tá, para vocês entenderem. Quem ouve minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa noite nós queremos aprender com o Senhor, aprender e entender aquilo que o Senhor deseja para nós, que são construir edificações firmes, firmadas na rocha que é Jesus. Nós não queremos ver que as nossas construções caiam, porque nós somos negligentes no período de construção. Nós queremos aprender ao Senhor a construir coisas que durem para sempre, coisas que mãos humanas não podem tocar, mas que o coração do Senhor vê e conhece, Pai. Esse é o nosso desejo essa noite, Pai. Abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Então, para você entender um pouco do que estava acontecendo, Mateus, o capítulo 7, ele é o final do Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele começa no capítulo 5 e ele provavelmente é uma das pregações mais relevantes e importantes de todo o ministério de Jesus. Toda a base do Evangelho, para mim, está contida no Sermão do Monte. E aqui nós já estamos no finalzinho do Sermão do Monte. Jesus estava acabando de falar àquela multidão. A multidão ficou maravilhada com aqueles ensinos que Jesus estava falando para eles. Jesus falava diferente, o jeito que ele falava era diferente do jeito que os profetas estavam falando. E eu creio que nós vivemos em um tempo onde nós precisamos aprender melhor a como construir as coisas nas nossas vidas. E Jesus ele encerra o Sermão do Monte, ele encerra aquilo que é o principal ensino dele, com essa comparação emblemática a respeito de construir coisas. Ele fala que aquele que constrói a sua casa, aquele que edifica a sua casa na areia, ele é tolo. Porque quando vem a chuva, quando vem a tempestade, ela facilmente se abala. Mas aquele que constrói a sua casa na rocha, pode vir o que for, mas ela permanece firme. E eu entendo que quando nós chegamos nesse período do ano, de novembro, dezembro, se você trabalha em alguma empresa, você sabe que os balanços já estão sendo feitos, os feedbacks do ano já estão sendo feitos, o planejamento do próximo ano já começou. O seu chefe, ou se você é o chefe, você já está planejando qual vai ser o futuro da sua empresa, o que você vai construir no ano que vem. E eu creio que essa palavra é importante para nós nesse momento. E Jesus fala a respeito de construção, uma construção que dure. E se nós construirmos as nossas coisas da maneira que Jesus nos ensina, eu tenho certeza que nós teremos sucesso. E eu quero falar algumas coisas, alguns empecilhos e algumas verdades a respeito de construir, a respeito de como nós podemos edificar coisas e o que pode ser um problema e o que pode ser uma solução quando nós estamos nesse caminho. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre alicerces e estruturas.
Provavelmente você já viu esse GIF na internet. Acho que é a primeira vez que eu uso slide, então foi simples, mas foi de coração. Você já deve ter visto esse GIF na internet, e ele faz uma construção muito bonitinha, uma estrutura muito bonita, mas não tem base nenhuma. E quando passa o gatinho, obviamente, a pilha de cartas vai cair. E algo acontecia quando Jesus falava. Quando Jesus falava, era diferente de qualquer outra coisa. As pessoas ficavam maravilhadas porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. E aqui vai uma avaliação que eu faço. Qual que é a verdadeira diferença entre o ensino de Jesus e o ensino dos mestres da lei? Porque Jesus estava ensinando a lei para aquelas pessoas. Jesus estava ensinando, se você olhar o Sermão do Monte, Jesus fala a respeito da lei, mas não é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença da palavra de Jesus? Qual que é a aplicação? O que muda daquilo que os mestres da lei ensinavam para aquilo que Jesus ensinava? O Sermão do Monte era quase um recado que dizia: Deus nos deu a lei. Jesus falando, eu fiz a lei, Jesus é Deus. Eu fiz a lei, mas eles estão interpretando errado. As leis estão aqui, mas eles não estão entendendo. E eu vou um pouquinho além. Esses mestres, eles estão tentando aplicar a lei de uma maneira onde a aparência da lei prevaleça e que não que corações sejam transformados. E é engraçado porque no Sermão do Monte, Jesus fala: olha, vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. Vocês ouviram o que foi dito, a lei foi dita, mas eu vos digo. E a verdade é que quando nós pensamos em construir algo, Jesus fala: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse constrói a sua casa com uma base firme. Se nós queremos começar a construir coisas, se nós queremos ter edificações firmes das nossas vidas, nós precisamos pensar mais no fundamento e no alicerce que nós damos a ela do que nas aparências que a estrutura tem. Aqueles mestres da lei, eles estavam se importando com as aparências que eles podiam mostrar para as pessoas, eles se importavam com as estruturas religiosas que eles estavam fazendo e não com a base que era mudar o coração das pessoas. E Jesus, ele não se importa com as estruturas que os homens fazem, ele se importa com o seu coração, com o meu coração, com o coração de cada um. Quando Jesus fala aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele não está falando sobre construir estruturas, ele está falando sobre mudança de comportamento e isso parte do nosso coração. O Sermão do Monte, ele nos mostra que as palavras de Jesus, elas transformam o coração. E, no caso, nessa aplicação, esses mestres da lei, eles estavam construindo uma estrutura religiosa, uma aplicação da lei que Deus tinha, e eles estavam muito mais preocupados em mostrar do que ver. Eles estavam muito mais preocupados em mostrar algo para as pessoas do que ver as pessoas. E Jesus não. Ele estava preocupado em ver as pessoas, entender e mudar o coração delas. E a verdade é que a religião, ela é uma estrutura que sem um alicerce ela desmonta. Qualquer fogo sem lenha apaga. O próprio templo judeu, ele foi construído e derrubado tantas vezes, porque não se trata de estruturas, se trata de base, se trata de alicerce. Quando você está construindo as coisas, a sua preocupação está no quê? Na estrutura que ela vai ter, ou em fundamentar um alicerce para que ela não seja abalada. Quando a gente está fazendo as coisas, quando nós planejamos a nossa vida, quando nós planejamos o nosso passo, a gente planeja pensando naquilo que as pessoas vão ver, naquilo que a gente vai mostrar para as pessoas, ou em como nós vamos impactar o coração delas. Jesus quer que nós criemos raízes profundas, bases profundas, a ouvir e crer em suas palavras. E Jesus, ele gosta de usar essa expressão. Lá em João 14, quando ele fala com os seus discípulos, ele fala: aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aqui ele fala: aquele que ouve e pratica
lá quem crê e quem guarda. Isso é muito mais profundo do que simplesmente mostrar. Crer e guardar não é crer e mostrar. Crer e guardar, esse me ama, esse segue os meus mandamentos, esse está construindo uma base firme. Aquele que ouve e pratica, não aquele que ouve e mostra, aquele que ouve e pratica, esse está entendendo e está construindo a sua casa sobre a rocha. O Sermão do Monte ele é muito rico em ensinamentos e eu gostaria de encorajar você a, quando tiver um tempo, essa semana já, a ler o Sermão do Monte. Eu acho que a gente devia ter um exercício de periodicamente reler e estudar o Sermão do Monte. Inclusive, eu quero fazer um desafio para o Felipe Breder, que é lançar um curso na Escola do Discípulo sobre o Sermão do Monte. Eu acho que nós, como cristãos, a gente precisa ter isso enraizado no nosso coração, porque é a partir disso que nós fazemos as coisas. E claro que construir um fundamento, um alicerce, é fazer algo. É fazer algo, mas eu quero te encorajar a fazer algo, mas primeiro fundamentar aquilo que você está fazendo. Fortaleça a sua fé. Estude a palavra de Deus, estude quem Deus é. E a teologia, o estudo de quem Deus é, não se encontra apenas em faculdades, e a teologia não serve apenas para debates entre cristãos e ateus ou cristãos teológicos. A teologia serve para nós entendermos quem Deus é, e quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós o amamos. O princípio de qualquer coisa, o princípio de qualquer construção, o princípio de qualquer plano, é que nós tenhamos firmes o nosso alicerce, e esse alicerce é Jesus. Nós precisamos conhecer a Jesus. Eu vou ser incansável e acho que toda vez que eu prego, tem um tópico que eu falo que a gente precisa estudar a Bíblia. Quando nós comparamos a areia com pedra, é claro que a areia ela pode até parecer mais atrativa, né? Se você for pensar numa areia de uma praia, a areia ela é atrativa. Construir estruturas, ver estruturas prontas, ver estruturas feitas é algo atrativo. Mas Jesus quer que nós comecemos pelas nossas bases. Uma base forte faz uma estrutura forte. As tempestades podem vir, mas nós estaremos firmes, pois nosso coração está firme naquele que nos amou. Então, a primeira coisa, quando nós pensamos em construção, é pensar em alicerces e estruturas. A segunda coisa passei. Olha o GIF rapidão e depois volta para mim, tá? A segunda coisa que eu quero falar sobre construção é a diferença entre processos e resultados. Quando nós pensamos em construção e pensamos em até alicerces e estruturas, nós podemos perceber também que essa facilidade de querer construir algo logo em cima, sem pensar na raiz, sem pensar na base, ela se dá porque quando nós começamos a construir daqui, o resultado vai vir mais rápido. Se nós tivermos que começar lá do fundo, vai demorar mais. E isso é uma coisa muito importante no processo da construção. A diferença entre processos e resultados. Essa é uma grande verdade. Todos nós gostamos mais do resultado do que processo. É fato. Inclusive, no Summit, a gente teve uma palestra muito legal com Jason Dorsey. Ele é um dos maiores pesquisadores sobre gerações e as diferenças geracionais que a gente tem atualmente. E ele falou que, na atualidade, a geração Z, que é quem nasceu de 95, 96 para frente, e a geração dos millennials, que é quem nasceu entre 77 e até 95. Essas duas gerações, que eu acredito que seja a maioria de vocês aqui, de nós, são as gerações que têm maior problema com processos. São gerações que são totalmente focadas em resultado. Nós amamos o resultado. Nós podemos até voltar para aprender o processo depois, mas nós precisamos saber qual que é o resultado que aquilo vai nos dar antes de querer se interessar por algo. E esse é um problema que nós passamos.
Se não tiver o resultado que eu não quero, se não tiver o resultado que eu quero, na verdade eu nem vou me importar em aprender como que aquilo foi feito. Mas imagine você, Jesus se apresentando para os seus discípulos. Opa, tudo bem? Jesus, eu vou morrer na cruz por você e você vai ser salvo. Essa é a mensagem. Acho que ele não teria muitos discípulos, né? É uma mensagem talvez um pouquinho forte. Jesus entendia que até o ministério dele precisava ser construído através de processos. O resultado, com certeza, é muito importante, mas precisava de processos para que as coisas acontecessem do jeito que elas devem ser. Na verdade, o próprio Jesus ele foi tentado a pular os processos. Lá em Lucas 4, a gente tem um relato de Jesus sendo tentado pelo diabo, e o diabo tenta Jesus: se você não é Deus, se salva; se você não é Deus, mostra para todo mundo que você é o Senhor do mundo. Jesus foi tentado a pular processos e mostrar resultados, mas ele entendia que o processo é importante. E um dos grandes problemas é que nós confundimos muitas vezes os processos com enrolação. Tudo nós achamos que vai ser enrolado. Mais uma reunião? Precisa de mais uma reunião? Precisa de mais um curso na escola? Precisa dar o Antigo Testamento todo ano? Já deu uma vez. Precisa fazer estudo da Tadel toda semana? Jesus, a gente já sabe a lei, Jesus. Por que você está refalando sobre a lei? A nossa cultura, a tradição, ouve a lei desde criança, um bebezinho ouve a lei. Por que a gente está aqui no deserto, nesse monte, a gente quer ouvir alguma coisa nova, Jesus? Apresenta para nós o resultado. Apresenta para nós, Jesus, como que você vai ganhar dos romanos. A lei, Jesus, a gente já conhece. Precisa repetir o processo todo. Precisa falar, não matarás. Precisa, não roubarás. Cadê o resultado, Jesus? Precisa disso tudo, Messias, para você salvar a gente? Messias precisa de passar por uma cruz para a gente ser salvo? A verdade é isso, que nós amamos coisas prontas. Desde sempre, a gente ama coisa pronta. Amamos nos envolver em resultados e amamos pouco em nos envolver em processos. Um exemplo disso é o próprio Dunamis. O Dunamis hoje é um dos maiores movimentos para-eclesiásticos do Brasil. E eu lembro que quando teve o Dunamis Weekend aqui, a quantidade de voluntários aqui de Campo Grande que eles conseguiram foi algo absurdo. Eles mesmos ficaram espantados com quanto de voluntários eles tiveram para o Dunamis Weekend, que foi um evento que lotou aqui, sexta e sábado, muita gente. Mas se o Theo Hayashi chegasse daquele jeito doidão dele, lá quando o Dunamis começou, falou: vamos comigo pregar num culto de faculdade, eu não sei se muitos desses voluntários estariam lá. A verdade é que nós amamos as coisas prontas, nós amamos os resultados, mas amamos pouco nos envolver com processos. E tem mais, o próprio Sermão do Monte é um processo. As bem-aventuranças, elas terminam com resultados que provavelmente nós não veremos. Cada etapa do ensinamento de Jesus, cada etapa daquilo que Jesus falava, era um processo de construção, para que eu e para que você entendamos o que Ele é e o que Ele veio fazer. No Sermão do Monte, Jesus ele fala: olha, não se preocupe com o resultado da roupa, não se preocupe com a sua comida, tem um processo por trás disso, e eu cuido de você nesse processo. Buscar primeiro o reino de Deus, busca primeiro o reino e a justiça de Deus, que o resultado vem depois, fica tranquilo, o resultado vai aparecer. Mas foca no processo, o processo é buscar Deus, é buscar o reino, é buscar a justiça. E há um perigo que muito grande, quando nós focamos apenas no resultado. E o grande perigo, é que podemos falhar, ou não alcançar esse resultado. E quando isso acontece, nós desistimos. Quantas construções inacabadas? A rodoviária lá da Ernesto Geisel, pelo amor de Deus.
Quantas coisas mal resolvidas na nossa vida pelo simples fato de que nós esperávamos um resultado e esse resultado não aconteceu e disso a gente não conseguiu tirar proveito. Porque os nossos olhos estavam todos focados no resultado e não no processo. Eu falo isso com muito temor e eu e a G esse ano a gente tem passado por algumas situações e temos orado por isso para não deixar que situações mal resolvidas nos impeçam de construir aquilo que Deus tem para nós. Nós estamos enfrentamos processos esse ano para que essas situações mal resolvidas não nos impedissem de ver o resultado que Deus tinha para nós, que Deus tem para nós. Foram processos dolorosos, foram situações difíceis, mas nós precisávamos passar por aquilo, para viver aquilo que Deus tem. E muitas vezes, o processo que você vai passar quando você está construindo algo não vai ser um processo fácil. Muitas vezes vai ter chuva, vai ter tempestade, vai ter vento forte. Mas ainda assim, no vento forte, na chuva forte, Deus está com a gente, Deus está com você. Vocês ouviram recentemente o testemunho da Fer e do Rafa, e até a música Eu Vou Construir, né? Eu acho que a gente vai cantar depois. Mas é notável saber que Deus está nos processos. É claro que Deus está nos processos, mesmo quando o resultado não é aquele que a gente espera. Deus está com a gente no processo. A vida de José foi uma vida de processos, a vida de Davi foi uma vida de processos. E o resultado nem foi aquilo que eles achavam que eram, mas Deus estava com eles em cada pequena etapa que eles enfrentaram. Eu quero dizer que quando você estiver construindo algo, e por mais que nós sejamos muito tentados a focar nos resultados, não se esqueça do processo. Não se esqueça que você não está sozinho nele. Não se esqueça que talvez o processo vai te ensinar mais do que o resultado em si. A obra final, o resultado final de tudo que a gente faz, já está feito. Tá? Fica tranquilo. Jesus, ele já morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele morreu naquela cruz. Pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. O resultado final já está ganho. Fica tranquilo. Ele está com você. Não deixa o seu carro de sol guardado no armário porque você se desinteressou pelo processo. Não deixa de construir e de finalizar os seus sonhos porque você acha que o processo pode ser doloroso demais. E por último, você não precisa construir nada sozinho. E eu gosto muito desse filme aí, é um filme muito bacana. E é um filme que fala sobre diferenças. E eu quero falar que o último ponto sobre o processo de construir algo é que a gente não pode confundir diferenças com desavenças. Você não precisa construir as coisas sozinho. Você não precisa passar e enfrentar essas dificuldades sozinho. E quando nós falamos sobre construir algo, nós não podemos esquecer que o reino de Deus ele é um reino feito de amigos. E uma das grandes dificuldades que nós encontramos ao longo da caminhada é construir algo junto com alguém. Por muitas vezes nós deixamos que as nossas diferenças se tornem desavenças. E isso acaba com o processo de construção. O Bitem pregou aqui alguns meses atrás sobre unidade. E foi muito legal, porque a unidade é um princípio que nós precisamos estar atentos enquanto igreja. A unidade não quer dizer uniformidade, era isso que você falou? A unidade não quer dizer uniformidade. Muitas vezes nós vamos ter uma aparência diferente, vamos ter poderes diferentes, vamos ter uma mente diferente, mas quando esse grupo se juntou, eles salvaram o mundo. E quando nós, mesmo com as nossas diferenças, entendemos que elas não podem, as nossas diferenças não podem ser um empecilho no nosso processo de construção, nós com certeza vamos conseguir finalizar algo.
E é engraçado, eu estava conversando com um pastor amigo meu, que ele tá iniciando um ministério e era fácil de perceber a dificuldade que ele tinha de que as pessoas estivessem junto com ele no processo de construção por diferenças. E elas acabavam deixando que as diferenças se tornassem desavenças e com isso elas logo desistiam no caminho. E muitas vezes, quando nós estamos aqui dentro, quando nós estamos construindo algo junto com alguém, a gente deixa que as diferenças se tornem desavenças. E quando se torna uma desavença, é o fim. E é engraçado até porque eu não sei se ainda se alguém tem essa estatística, por favor, me atualiza, mas Campo Grande, por muitos anos, foi considerada a capital do divórcio. E o meu coração dói quando alguém fala que se separou por diferenças irreconciliáveis. Eu não creio que existam diferenças irreconciliáveis. Eu creio que existem diferenças que não foram trabalhadas e que se tornaram desavenças. E sempre que nós tentamos e deixamos que as nossas diferenças se tornem desavenças, logo em seguida nós vamos procurar o caminho mais fácil para se livrar disso. E aí a gente volta lá no tópico 2, que não vamos enfrentar os processos, vamos para o caminho mais fácil para chegar no resultado, e aí as coisas podem não dar certo. As suas diferenças, as diferenças que você tem visto atualmente, elas são diferenças que estão encorajando você e a sua equipe, você e o seu amigo, você e o seu cônjuge, a enfrentarem isso juntos e construírem algo juntos, ou as diferenças que você enxerga no seu caminho hoje têm feito você só se afastar e se separar e destruir planos que você tem? Como você avalia isso? Como você tem enfrentado isso na sua vida? Esses dias a gente estava tendo uma reunião do Ministério de Louvor e eu percebi o quanto a nossa igreja é uma igreja plural. E não no plural no sentido só de grande, mas no sentido de uma pluralidade de personalidades, uma pluralidade de contextos sociais, uma pluralidade de culturas aqui dentro. E é incrível como nós conseguimos nos manter firmes, mesmo com as nossas diferenças. E isso é porque a nossa igreja é uma igreja que tem fundamento, é uma igreja que tem um alicerce forte, é uma igreja que sabe enfrentar os processos, para que nós possamos superar as nossas diferenças e construir algo para o reino de Deus. A Bíblia tem várias passagens que falam sobre isso. Lá em Romanos 12, o versículo 4 e 5 fala: porque assim como em um corpo temos muitos membros diferentes, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Eclesiastes 4:9, Salomão ele fala: é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Quando se trata de construir algo, nós estamos falando de um mesmo modo de agir, de fazer como Jesus faria, de agir como ele agia, de respeitar as diferenças uns dos outros. Mas eu creio que nós podemos fazer isso, respeitando as diferenças, expulsando as desavenças. Eu não sei quantos aqui sabem, mas a moça que fez a intercessão hoje, no período de intercessão, a mulher, ela é minha irmã, Isabela. E a gente não é nem um pouco parecido, eu acho, tanto de aparência quanto de jeito. Se você já conviveu um pouco com ela e comigo, sabe que a gente é bem diferente. Mas eu não consigo imaginar a minha caminhada cristã sem ela, a minha caminhada na vida sem ela. Não consigo imaginar. Ela é fundamental para mim. E isso tem a ver com enfrentar as nossas diferenças para construir algo juntos. E quando nós pensamos no processo de construção, você não está sozinho. Você não precisa estar sozinho. Você não precisa fazer nada sozinho. Por fim, eu quero finalizar com um texto de Hebreus que eu gosto muito. Está lá em Hebreus 3,
eu vou ler do 1 ao 6, ele diz: portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote, pois ele foi fiel àquele que o designou, assim como Moisés serviu fielmente quando lhe foi confiada toda a casa de Deus. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés, assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogios que a casa em si. Pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, e seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus. E nós somos a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Por tudo aquilo que nós podemos fazer, por tudo aquilo que nós podemos construir, não existe nada maior e melhor do que o próprio Jesus. Ele é a casa de todos. Ele é o nosso fundamento, Ele é a nossa rocha eterna, é nele em que nós confiamos. Ele é o nosso resultado, Ele é o nosso processo, Ele é o nosso alicerce. Ele é a nossa estrutura evidente. Ele é a diferença em nós, Ele é a nossa esperança gloriosa que nos mantém firmes. Porque Ele é o construtor de todas as coisas. Não importa o que você faça, não importa o que você tenha em mente, Cristo, Ele é o responsável por toda a casa e toda a construção que há. Que Ele cresça e que nós diminuamos. Que nós não foquemos os nossos olhos naquilo que nossas mãos podem construir ou apalpar, mas que nós olhemos para o coração das pessoas, para o nosso coração, dando a Deus a glória que é devida a Ele. Sabe, esse ano de 2019 não foi um ano fácil para mim, pessoalmente falando. Não foi um ano que eu diria que eu amei. Na verdade, foi um ano muito difícil. Como eu já compartilhei, houveram muitas situações que eu tive que enfrentar, sem uma casa para chamar de minha, sem uma construção onde minhas mãos podiam pegar, com as minhas estruturas balançando o tempo todo, com provações e com lutas. E eu até fiquei pensando, cara, na verdade eu não estou construindo nada. Eu não estou conseguindo nem me manter em pé direito. Quem dirá sonhar e planejar e construir algo. Mas, em um momento, era como se Deus estivesse falando para mim assim, filho, fica tranquilo. Parece que você não está construindo nada. Mas eu estou construindo algo em você. E talvez você esteja aqui essa noite e você olhe, puxa, que legal, algumas coisas, os princípios para eu pôr em prática na minha vida cristã, na minha vida. Mas você não consegue nem ficar em pé direito. Esse vento, essa luta, essa chuva é tão forte, você não sabe se está na areia, você não sabe se está na rocha, você está totalmente perdido e balançando. Você mal consegue ficar em pé. Quero te dizer que fica tranquilo. Deus está construindo algo em você. Eu quero te convidar a tirar um tempo de reflexão agora. E eu queria que você pensasse sobre aquilo que você tem construído. E não só sobre aquilo que você tem construído, mas sobre as coisas que você quer construir na sua vida. Como você tem encarado essas situações? Você tem pensado muito mais nas aparências e nas estruturas que as pessoas podem ver? Ou você tem pensado em enraizar corações na palavra de Deus? Você está muito mais animado com o resultado possível que aquilo pode ter para você? Ou você está entendendo que o processo ele é importante na sua vida? Ou talvez você esteja, como eu acabei de falar,
tanto faz, eu só quero sobreviver. Não consigo pensar em nada, não consigo planejar nada, eu nem quero construir nada. Quero dizer essa noite mais uma vez, Jesus está construindo algo em você. O Sermão do Monte, ele é lindo porque ele fala sobre Jesus construir os seus discípulos pouco a pouco. Meu filho, faça isso aqui. Tenha um coração bom. Seja humilde, seja compassivo. Tenha fome e sede de justiça. Chora. Não se preocupe tanto com aquilo que há de vir, se preocupe mais com o meu reino e com a justiça. Vai de pouquinho em pouquinho, meu filho. Não precisa se preocupar lá no final, porque lá no final já está resolvido. Fica tranquilo, o final eu já resolvi para você. Você não sabe o que fazer, olha, é difícil, é um pouquinho difícil, mas deixa eu construir algo em você primeiro. Meu filho, deixa eu construir algo em você primeiro, que você vai ver que vai ser muito mais fácil de enfrentar os processos da sua vida. Nós vamos cantar essa música, Eu Vou Construir. E eu, sinceramente, eu não sei se você já enjoou dela, se é uma música que, nossa, toca todo mês, quase todo sábado. Tocou no sábado retrasado. Mas eu quero te convidar a cantar isso, como se fosse uma declaração daquilo que você quer viver na sua vida. Uma declaração daquilo que você acredita, de que construir as coisas, construir a sua vida é construir a sua vida em Deus, e é isso que permite que nós não sejamos abalados. Quero te convidar a cantar de todo o seu coração. Se você quiser cantar em pé, se você quiser cantar sentado, se você quiser cantar de olho fechado, olho aberto, se você quiser cantar de joelho, quiser sentar no chão, quiser deitar. Eu quero que você tenha um momento com Deus e fale: Deus, eu quero entender melhor o que eu preciso fazer na minha vida. Deus, o ano está acabando e eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu fiz, eu não consigo olhar para trás e dizer que eu estou bem, eu não consigo olhar para trás e dizer que eu estou feliz com o que eu fiz, eu não consigo olhar para frente e dizer que eu estou esperançoso com o que há por vir. Mas Deus, uma coisa eu sei e eu quero dizer isso para você essa noite, é que eu quero construir a minha vida em Ti, porque o Senhor é o meu fundamento. Eu quero confiar somente no Senhor, porque eu sei que dessa maneira eu não serei abalado. Vamos cantar. Abre os meus olhos, Senhor.
Deus, nessa noite nós queremos dizer, Pai, que nós confiamos no Senhor. Confiamos na Tua palavra porque foi ela que nos alcançou. E nós ficamos maravilhados ao ouvir a Tua palavra, assim como aquelas pessoas ficavam naquele tempo, porque nós sabemos que as Tuas palavras são palavras de vida eterna, são palavras que se preocupam com o nosso coração e não somente com as aparências, Pai. O Senhor se preocupa com o nosso coração e não com as nossas aparências, Deus. E que essa seja a nossa diferença no mundo, Pai. Que quando nós construirmos algo, Pai, que seja da mesma maneira que o Senhor fez, olhando para o coração das pessoas, Pai. Que nós não nos importemos com aquilo que nós podemos mostrar, mas que nós nos importemos em respeitar os processos, em fundamentar a nossa fé, em fundamentar aquilo que fazemos, Pai. A respeitar e conviver as nossas diferenças, para que nós possamos ter frutos eternos na nossa vida, Pai. Mesmo que os nossos olhos não vejam, Pai, nós sabemos que estamos plantando sementes para o futuro, Deus. E queremos juntos, como igreja, declarar, Pai, que o Senhor é o nosso fundamento, que o Senhor é a nossa rocha eterna, o Senhor é a nossa salvação, e nós não seremos abalados, Pai. Nós te agradecemos por essa noite, Deus. Muito, muito obrigado pelo Teu Espírito nesse lugar. Obrigado pela Tua palavra que nos alcançou. Obrigado pela Tua salvação sobre nós, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós já estamos... Glória a Deus. Nós já estamos encerrando e não sei se você olhou no seu relógio aí, mas ainda são 8h36. Nosso culto está acabando super cedo. Então eu quero, por favor, pedir, fique aqui, vamos cantar mais uma música juntos. No final você vai ter tempo para abraçar a pessoa que está do seu lado. Sábado as coisas fecham mais tarde, geralmente vai até meia-noite. Então não precisa ter pressa para ir embora. Tá? Vamos louvar a Deus, agradecer juntos com essa música. E aí depois a gente pode sair. Amém? Eu vou orar para a gente finalizar e logo em seguida a gente já canta. Senhor Deus, eu quero te agradecer mais uma vez por essa noite e pedir que o Senhor nos acompanhe, o Senhor nos guarde daqui para onde iremos, Pai. O Senhor nos abençoe nessa semana que está iniciando e nós pedimos que nós possamos ter construções eternas. Que o Senhor cuide dos nossos corações para que a gente não se abale com os desafios que vamos enfrentar e que na próxima semana possamos estar todos juntos aqui te louvando e agradecendo por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.